Boa noite, pessoal. Aqui é o Fábio, professor de ciências. Na nossa última aula, eu deixei esse texto aqui, Níveis de Organização do Corpo Humano. Pedi que vocês fizessem a leitura dele, bem como que respondessem as questões que estão aqui ao final. Hoje eu vou fazer com vocês a leitura do texto, vou comentar. E no final a gente vai também comentar sobre a atividade que vocês já fizeram ou que deveriam ter feito, tá bom? Então vamos lá. Níveis de organização do corpo humano. O corpo dos seres vivos apresenta uma complexa organização que vai desde a menor estrutura viva até complexos sistemas interligados. Vamos compreender melhor os níveis de organização do nosso corpo. O corpo humano é formado por várias células que desempenham as mais variadas funções. Elas constituem a menor parte viva do nosso organismo, podendo ser chamadas de unidades básicas da vida. Como somos seres pluricelulares, somos formados por mais de uma célula. Quando há um conjunto de células realizando a mesma função e com características semelhantes, ocorre a formação de um tecido. Nosso corpo é formado por vários tecidos, tais como o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que são extremamente importantes. O tecido sanguíneo, por exemplo, é formado pelo plasma, diferentes tipos de células, hemácias e leucócitos, e alguns fragmentos de células, plaquetas, aparentando como função principal o transporte de nutrientes e oxigênio para todo o corpo. Aqui a ilustração mostra, esse transporte realizado pelo tecido sanguíneo. Seguindo a leitura aqui temos: os tecidos do corpo organizam-se e formam os órgãos, importantes unidades anatômicas. O coração, por exemplo, é formado principalmente por tecido muscular, que controla suas contrações, fazendo com que o bombeamento de sangue aconteça. A ilustração do nosso coração. Vários órgãos interligados e realizando funções que juntas contribuem para um determinado objetivo, formam os sistemas. Imagine novamente o coração. Ele será responsável por bombear sangue com nutrientes e oxigênio pelo nosso corpo. Entretanto, ele precisa de vasos sanguíneos para que isso ocorra. Observe que o coração, os vasos sanguíneos e o sangue estão trabalhando em prol de um único objetivo, formando assim o sistema cardiovascular. Nosso corpo não é formado apenas por um sistema. Há o sistema excretor, respiratório, cardiovascular, digestório, nervoso, muscular, urinário, reprodutor, esquelético e tegumentar. Todos eles trabalham juntos com o objetivo de nos manter vivos e saudáveis. Esse conjunto de sistemas formam o nosso corpo ou o nosso organismo. Podemos resumir a organização do nosso corpo da seguinte maneira: diversas células juntas e realizando uma determinada função formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, reúnem-se e formam os órgãos. Esses órgãos formam sistemas que trabalham em prol de um mesmo objetivo. Por fim, os sistemas trabalham juntos para formar o organismo. Observe a seguir um pequeno esquema com os níveis de organização do nosso corpo: célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Pois bem, pessoas, o texto ele é bem simples, ele é pequeno e mostra aqui de maneira bem resumida a forma como tudo no nosso corpo está interrelacionado para promover o bom funcionamento do nosso organismo como um todo. Esse esquema final aqui para ilustrar tudo isso, ele é bem interessante, porque ele demonstra desde a menor estrutura, que são as menores estruturas, que são as células, até a maior estrutura, que seria o organismo, que é o conjunto de todos os sistemas que funcionam, que trabalham juntos para que o nosso corpo tenha um bom funcionamento.
né? Então a lógica do texto aqui está mostrando justamente isso. A célula é a menor unidade do nosso corpo, né? Um conjunto de células que exercem a mesma função, elas se reúnem e dão origem aos tecidos. Os tecidos semelhantes formam os órgãos do nosso corpo, né? Os rins, o coração, os pulmões, etc. Esses órgãos que desempenham funções semelhantes ou com objetivos diferentes formam os diferentes sistemas, né? Sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema esquelético, enfim. E o conjunto desses diferentes sistemas é o que forma o todo, que é o que chamamos de organismo, certo? Então, a ideia geral do texto era justamente fazer com que tivéssemos uma visão bem geral, bem genérica, de como é o funcionamento do corpo humano. E aí, com base nisso, nós tínhamos aqui algumas questões sobre o texto, né? Todas as respostas estão bem simples lá no texto, está bem indicadinho, né? Mas vamos comentar aqui. Quem não fez, por favor, faça. Na letra A, cite cinco tipos de tecidos do nosso corpo. No texto nós temos, por exemplo, o tecido epitelial, que é o tecido da pele, o conjuntivo, muscular, o tecido nervoso e o tecido sanguíneo. Tá? Se alguém acrescentou algum outro aí não tem problema. Mas poderia ser esses 5 ou qualquer outro 5 tecidos. Letra B. O que são órgãos? Os tecidos do corpo organizam-se e formam os órgãos, importantes unidades anatômicas, né? Os órgãos, então, eles são formados pelos tecidos e os órgãos do nosso corpo, eles vão ter diferentes funções, que pode ser filtrar o nosso sangue, pode ser digerir o alimento, né? Pode ser bombear o sangue para todo o corpo, enfim, né? Isso seriam os órgãos. Na letra C, qual a importância do coração? Ele bombeia sangue para todo o nosso corpo, né? É a principal função do coração. Na letra D, quais os sistemas do nosso corpo e qual a sua importância? Aí nós temos aqui então o sistema excretor, respiratório, cardiovascular, digestório, nervoso, muscular, urinário, reprodutor, esquelético e tegumentar. Tá? Voltando aqui na letra A, na verdade, quando eu falei em outros tecidos, né, é porque talvez vocês podem encontrar em outros locais outras formas de referência a esses mesmos tecidos aí. Foi isso que eu quis dizer. Tá? Então, voltando aqui à letra D, seriam esses sistemas, né? Na letra D também questiona quais são os sistemas do nosso corpo e a importância, né? E aqui só foram citados. Bom, a importância dos sistemas a gente também pode retirar aqui do texto para completar aqui a resposta. Todos eles trabalham juntos com o objetivo de nos manter vivos e saudáveis. Então vamos completar a resposta, porque eles só foram citados os nomes dos sistemas. Isso. E na letra E, o que é o organismo? Que seria o conjunto de sistemas que formam o nosso corpo, o nosso organismo. Né? Se alguém responder um pouco diferente, não tem problema, tá? Desde que o sentido seja esse. Então, basicamente era isso. Se tiverem ainda alguma dúvida, podem comentar. Hoje a nossa aula ela fica por aqui. Tá? Depois, nas próximas aulas, a gente vai continuar
com um novo conteúdo. Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus.